Vamos aqui dar início à última palestra, né, a última exposição do dia e também dessa edição do Aplica. E agora vai ser com o Guilherme. O Guilherme é aqui membro do IGDD, membro da diretoria, muito nos auxilia e tá aí, esteve em todo esse Aplica aí como host, vocês devem ter percebido. E o Guilherme, ele é advogado, pós-graduado em gestão estratégica de marketing, diretor de operações do Grupo Influence e diretor de comunicação no IGDD. Agora vai fazer a exposição dele. Como a gente mencionou, vai até cerca de 9h45. O Guilherme vai gerir a questão das perguntas, né, para poder ver se serão feitas antes ou depois, e contamos com a participação de todos. Passo a palavra ao Guilherme e muito obrigado. Boa noite, pessoal. Obrigado, Diogo, pela apresentação. É um prazer falar aqui com vocês. Eu estou só tentando achar a minha tela aqui, mas vai dar certo. Deixa eu ver se eu reinicio aqui para apresentar para vocês. Bom, o tema que eu vou conversar aqui um pouco com vocês hoje é o porquê e como aparecer na primeira página do Google. Deixa eu só ver aqui se eu já consigo, que eu estava com a outra transmissão da tela do áudio. Ah, já apareceu aqui. Vamos lá, bacaninha demais. Bom, então o Diogo já me apresentou, né? Tenho formação aí na área de direito, né? E de marketing também. Hoje eu dedico aí meu tempo exclusivamente a essa área, então passando aí um pouco também para a área de gestão. É, e eu deixei ali a advocacia para realmente me dedicar a essas outras áreas. Pessoal, então falando aqui um pouco sobre essa questão do Google, né, do porquê a gente deve aí aparecer ali na primeira página do Google ou aparecer no Google, né? O primeiro passo acho que é estar ali no Google e depois a gente ir trilhando aí para as melhores colocações, né? Um primeiro ponto aqui é que o Google realmente ele trouxe aí uma verdadeira revolução para a nossa sociedade, né? A gente tem muitos pontos aí de controvérsios, né, em relação ao Google, em relação às Big Techs no geral, né? Se tem monopólio, se não tem, problemas com privacidade, coleta de dados excessivos aí também. E aí, enfim, né, tem toda essa discussão aí em volta do Google e também de outras Big Techs, mas é óbvio também que é inegável esse avanço, né, esses ganhos aí que nós tivemos com as tecnologias que mudaram aí a nossa sociedade no geral, né? O Google ele iniciou ele como um simples buscador, mas hoje ele tem um ecossistema aí gigante, né, com diversos serviços e por isso ele é avaliado aí em pouco mais, em quase 2 trilhões de dólares, né? Hoje o Google no mundo todo ele é o principal buscador ali, né, que indexa conteúdos, que enfim, que é onde as pessoas buscam ali as dúvidas que elas têm e são feitas ali cerca de 5,7 milhões de pesquisas por minuto. Então é muita coisa aí do que acontece no Google aí a cada minuto, né? Um outro ponto aqui é do porquê, né, que o Google acaba sendo aí o maior buscador, né, que ele é dono do Android, que é um sistema operacional e por isso ele é ali o buscador também do Android, né? E ele paga alguns bilhões de dólares por ano para ser o buscador do Safari ali na Apple também. Ah, tem algum dado aqui que ele no mundo ali tem uma participação de mercado entre 85% e 92%, né? Algumas fontes dizem 85%, outras ali variam, mas é entre isso aí, entre 85% e 92%. E aqui no Brasil, até abril desse ano, o Google tinha ali uma participação de cerca de 97%, ou seja, 97% das buscas que são feitas ali no Google, ou perdão, na internet, né, que, enfim, dúvidas que as pessoas têm, são feitas ali no Google. Então é muita coisa, né? Sobra ali só menos de 3% para Bing, Yahoo e outros buscadores que a gente tem ali também, né? Então entra aí mais uma questão da importância de estar no Google, de priorizar ali o Google primeiro. Então a gente viu um pouco desses dados aí do Google, né? Da importância ali que ele tem, do mercado, né? Que ele ocupa. E aí a gente começa a entender um pouco ali do porquê, então, aparecer ali na primeira página, né? Do porquê aparecer ali no Google, estar presente aí nesse buscador, né? E aí vem aqui uma pergunta
muito importante nesse meio aqui, que é quando a gente tem alguma dúvida, né? Onde é que a gente pesquisa? Então, a gente pesquisa aí no Google, né? Quando a gente tem alguma dúvida jurídica, eu estava ouvindo aqui o Merola falando justamente sobre isso, né? De buscas ali, quando a gente tem alguma dúvida com relação a tudo, não só dúvida jurídica, mas quando a gente tem alguma dúvida sobre questão médica, sobre prestador de serviço, sobre qualquer coisa, a gente pesquisa sim no Google ali aquela dúvida. Se não é no Google, a gente pesquisa, a gente pergunta, né, para as assistentes virtuais, como a Alexa, Google e a Siri também. E alguns desses aí, o próprio Google e a Siri, eles respondem basicamente também com resultados vindos ali do Google, né? Então, se a gente não faz a pesquisa ali por texto, a gente faz por voz, né? E um ponto aqui primordial nisso é que o seu potencial cliente, né, seja de qualquer tipo de negócio, não só na advocacia, mas qualquer negócio, ele também vai fazer essa busca no Google, né? Então, se ele tem ali uma dúvida jurídica, um problema de TI, alguma coisa relacionada a software, prestação de serviço, enfim, uma infinidade de coisas aí que a gente tem, a gente vai sim fazer essa pesquisa ali no Google, né? E, bom, depois de encontrar ali um conteúdo, né, um conteúdo seu, alguma coisa ali que você está comentando sobre aquilo, sobre determinada questão jurídica, por exemplo, ou, enfim, dando ali algumas questões, o que é phishing, por exemplo, alguma questão ali relacionada à área de TI também, quando essa pessoa encontra o seu conteúdo, né, você acaba gerando ali valor para essa pessoa que encontrou o seu conteúdo e, consequentemente, a gente pode tornar essa pessoa que encontrou o conteúdo como um potencial cliente. Por quê? Porque depois que encontra esse conteúdo, né, a pessoa vai ver ali e falar assim, poxa, essa pessoa aqui entende, ela sabe do que ela está falando, então possivelmente ela vai procurar sim esse profissional para poder ajudá-la ali. Então aqui, até esse momento, a gente entende aqui, né, do porquê de estar ali presente no Google, né? A gente viu ali as pesquisas, né, que são quase 6 milhões de pesquisas por minuto, a participação do Google que ele tem aí no mercado mundial e também brasileiro, e aí a gente passa a entender, então, a importância realmente, né, de estar ali na primeira página do Google, de preferência entre os 5 primeiros resultados. Antes até tinha uma pesquisa que ela falava muito sobre os 3 primeiros, então agora foi ampliado ali para até os 5 primeiros resultados, porque eles recebem ali cerca de 67% dos cliques, né, no total. Então, é realmente bastante coisa, né. É óbvio que a gente hoje tem alguns outros formatos ali de aparecer no Google, daqui a pouco eu vou comentar mais sobre isso, que é justamente aqui, né, como aparecer ali na primeira página do Google. A gente tem 3 formas principais de aparecer na primeira página do Google. Primeiro ponto, que é com anúncios pagos, depois Google Meu Negócio e depois a pesquisa orgânica. Vou comentar aqui sobre cada um deles. Os anúncios pagos são aqueles que aparecem normalmente ali no topo ou no final da página do Google. E eu coloquei uma questão aqui que não necessariamente faz parte dos resultados ali, né, da página do Google, mas está muito relacionada a ele, é o negócio principal do Google, que são os anúncios, que são aqueles banners ali que aparecem em alguns sites que a gente visita, né? Então, se às vezes eu pesquiso sobre passagem aérea, por exemplo, é muito comum que após ali visitar outros sites, a gente veja muitos anúncios sobre isso e fique vendo ali por vários dias e às vezes a gente acha, estou sendo perseguido e tudo mais enfim, né, o Google sabe o que que eu estou pensando e tudo mais, mas na verdade isso é uma engenharia muito fácil, né, que são os cookies aí, os famosos cookies que a gente só aceita, né, quando a gente acessa os sites, é, e então é uma engenharia muito fácil essa questão aí de aparecer os anúncios quando a gente visita outros sites, né? Porque a gente já fez aquela busca, então fica ali salvo os seus macro dados ali, enfim, no Google ou até nas páginas mesmo, e aí com isso é, os anúncios aparecem para a gente depois. Eu fiz esse apanhado aqui sobre essa questão dos banners, porque também faz parte de uma das formas de aparecer no Google, né? Apesar de às vezes serem sites de terceiro, mas faz parte dessa parte de anúncios do Google. O segundo ponto aqui, que é o Google Meu Negócio, né? Então ele mostra ali localização, telefone, avaliação, publicação, enfim,
uma infinidade de questões que geralmente aparece ali na lateral dos resultados, né, do próprio Google. Às vezes, se eu busco pelo negócio, pelo nome do negócio direto, por alguma área, por exemplo, advogado trabalhista, pode ser que ele apareça ali na lateral direita ou até no meio mesmo dos resultados, mostrando ali o negócio. E um outro ponto também que é mostrado aí o Google Meu Negócio, que é dentro do Google Maps e dentro do Waze, que também é do Google. O terceiro ponto aqui é a busca orgânica, né, que é a questão que a gente vai tratar aqui, porque em geral a gente tem ali no Google até 10 resultados, né? Então, quando a gente faz ali uma busca, a gente tem até 10 resultados, dependendo do assunto também, né, dos termos que a gente busca. Se a gente buscar por termos às vezes muito curtos, né, pode ser que apareça mais anúncios, às vezes aparecem menos, mas no geral a gente tem ali 10 resultados somados aos anúncios, né? Às vezes aparecem um, dois, até cinco anúncios ali nas primeiras posições e depois vem os resultados que a gente chama de resultados orgânicos, né? Ou seja, pessoas que não pagam para estar ali, né? Mas aparecem na primeira página justamente por responder às dúvidas dos usuários, né? E aí, então, a gente passa aqui para essa questão dos resultados orgânicos, que é o tema central do que eu vou conversar aqui hoje, que é daquelas três partes lá, né, de como aparecer no Google, a gente entra aqui nos resultados orgânicos, né? Mas uma questão muito importante aqui é que existem essas três formas de aparecer ali, mas uma não elimina a outra. Não é porque eu estou fazendo, às vezes, um trabalho de resultados orgânicos, né, para aparecer ali de forma orgânica. Existe um termo mais técnico para isso, agora eu vou comentar, mas uma estratégia ela não elimina a outra, elas são altamente complementares. Então, se eu estou falando ali de estratégias para ter acessos orgânicos, eu também posso me aliar ali a outras questões de melhorar o Google Meu Negócio, para melhorar a posição também dos resultados, né? E também trabalhar com essa questão de anúncios, tá? É, Falando um pouco aqui agora de como que o Google funciona, né, de como é que é essa engenharia do Google. É óbvio que é uma infinidade de questões ali que o Google trabalha, né, para aparecer esses resultados ali para a gente, mas para o Google ali, a questão dos algoritmos dele são cerca ali de 200 fatores, né, que ele considera ali para determinar que página que vai aparecer nas primeiras posições, qual página que vai aparecer ou não nos primeiros resultados ali. Então, são muitos fatores realmente que ele usa, né, através de inteligência artificial, ou que a gente chama os robôs do Google, né, que são os algoritmos deles ali. E aí a gente consegue é, perceber ali com esses fatores o que que o Google utiliza para realmente trazer esses resultados. Mas o que que é realmente, o que que são esses fatores aí que o Google utiliza nesses algoritmos dele? Obviamente, a gente não sabe assim 100% de precisão o que que realmente o Google utiliza para aparecer ali, porque isso faz parte do segredo industrial deles e eles não vão abrir isso tão facilmente assim, né? Eles têm os manuais próprios, tudo que explica sobre essa questão, do que é considerado, do que é bom, do que não é, mas eles não abrem com 100% ali de clareza tudo que realmente é utilizado para mostrar esses resultados, né? Então a gente tem aí algumas técnicas para aparecer nas primeiras posições. Essas técnicas elas são extraídas desses manuais do Google e de outras questões ali do mercado, que o mercado vai percebendo, que outras grandes empresas de tecnologia vão percebendo aí e vão trazendo esses indicativos do que são esses fatores ali de ranqueamento do Google, né, para a gente aparecer nas primeiras posições. E então a gente precisa entender um pouco dessas técnicas ali para a gente ser bem ranqueado, ou seja, para a gente estar nas primeiras posições. Então a gente tem aqui o nosso ponto de partida, né? O principal aqui que é com a criação de conteúdos, né? Se a gente quer aparecer nos resultados orgânicos do Google, basicamente a gente precisa então trabalhar muito aí com essa parte de criação de conteúdos, né? Nessa criação aqui entra então uma parte muito importante que é a otimização do site e dos próprios conteúdos. Então a gente precisa trabalhar essas duas questões, que é otimizar o site e otimizar os conteúdos também, não só criar um conteúdo, mas ter ele ali de forma otimizada para aparecer nas primeiras posições, tá? E aí entra uma dúvida muito frequente,
inclusive, enfim, direto me perguntam se investe em site, se realmente cria um site ou não, utiliza plataformas de terceiro, né, como o Jus Brasil, LinkedIn, Medium e tantas outras aí que a gente pode utilizar para realmente publicar os nossos conteúdos, né? Porque, enfim, investir num site de início talvez não seja possível, mas eu super recomendo, né? Então, se for possível, eu recomendo que invista assim, em um bom site, né? Que faça ali as otimizações, que trabalhe ali de perto com um bom web designer para realmente desenvolver o site. Mas se não for possível, faz ali a publicação mesmo dos conteúdos nessas plataformas, né? Que a gente já tem aí que inclusive já existe um bom tráfego, já existe um bom posicionamento, uma boa pontuação, né, dessas plataformas ali no próprio Google, como o Jus Brasil, por exemplo, e outras ali concorrentes ao Jus Brasil também, que é possível publicar, mas é importante a gente já fazer a previsão para criar o nosso site próprio. Por quê? A criação, a construção de autoridade ali do domínio, do site, é um trabalho longo, demorado e um pouquinho difícil. Então, quanto antes a gente começa, então, essa criação da autoridade do nosso site próprio, é importante porque aí lá na frente a gente vai ver, olha, não, legal, né? Já tem um site aqui com uma autoridade boa, já está, né, bem posicionado aqui, e aí a partir disso você já consegue de uma forma muito mais tranquila aparecer ali nas primeiras páginas nas primeiras posições do Google, tá? E aí, com o site próprio, a gente tem umas outras questões também muito importantes, que é o reforço de marca, né, o posicionamento da sua marca mesmo no mercado, com o seu site próprio. A gente tem outras possibilidades também de criar ali chamadas para ação diferente. Então, o que não é possível, às vezes, no site de terceiros, né, aquelas barras na lateral para entrar em contato, botão de WhatsApp, por exemplo, outras formas ali para que os potenciais clientes entrem em contato, no site próprio é possível você construir e ter mais controle sobre isso também, né? E fora que, além disso, a gente consegue, com essas visitas, né, ao nosso site próprio, a gente consegue também coletar esses dados, né, os cookies ali das pessoas que acessam o site, e aí quando a gente quiser fazer anúncio ali no futuro, aparecer mais para essas pessoas, seja nos banners do próprio Google, seja em redes sociais também, a gente consegue pegar esses dados de pessoas que visitaram o nosso site e mostrar anúncio ali para elas em outro momento, tá? Então, sobre essa pergunta aí frequente, né, se vale a pena investir no site próprio ou publicar na plataforma de terceiros, eu recomendo sempre a criação de um site próprio, mas é óbvio que ele vai dar um pouquinho mais de trabalho, é, mas aí vai valer super a pena, né? Então, falando sobre um pouco da construção de site, né? Entrando mais a fundo aí nessa questão, e isso aqui também é importante para o conteúdo aparecer nas primeiras posições do Google. Comentei um pouco mais cedo agora que não é só o conteúdo que precisa ser otimizado, também o site também precisa ser otimizado ali para que o conteúdo tenha melhores posições, né? Aqui existe um ponto, às vezes ele é até um pouco controverso, que é a idade do domínio, né? Que é o nome do site, o nome ali da sua empresa ou do seu escritório, por exemplo. Então, a idade, o tempo desse domínio, né? É advogados.com.br, por exemplo. Isso aí conta também, mas não é só o tempo de existência que esse domínio tem. Não é porque você tem um domínio de 10 anos que ele naturalmente vai ser bem posicionado. Não é nesse sentido. O domínio, além de ter um pouco mais de tempo, ele conta ali uma notinha, desde que ele seja ali atualizado com muita frequência, tenha publicação de conteúdos nesse site, né, atrelado a esse domínio. Então, não é só o tempo dele que conta, né? Uma outra questão aqui super importante também, que é o layout responsivo para celular. Desde 2015, com mais força ali em 2016, o Google começou a trabalhar aí essa questão do design responsivo, né? Ou seja, que é quando o site ele realmente tem um acesso ali mais rápido e mais fluido para o celular. Porque se as buscas hoje acontecem na maior parte das vezes pelo celular, então o Google passou a considerar sim o acesso pelo celular como mais importante, tá? É por isso que isso também é um fator super importante de ranqueamento hoje para o Google, tá? E agora um terceiro ponto aqui, eu acho que para mim esse assim, é um dos mais essenciais e também que
todas as plataformas aí consideram, né, que é a velocidade de carregamento. O Google mesmo, ele diz que um site rápido, ele carrega aí entre 2 e 3 segundos. Um site com mais de 3 segundos, ele já é até considerado lento. Mas é óbvio que não é só esse fator, né? Eu comentei agora há pouco, são mais de 200 fatores. Mas a velocidade do carregamento, ela é super importante, sim, para a otimização ali do site, para que ele carregue realmente é, o conteúdo de forma mais ágil para quem está buscando ali aquele determinado assunto. E aí a gente tem aí sites cada vez mais rápidos e também uma outra questão. Às vezes o site ele demora um pouquinho mais para carregar, porque tem sites que têm um pouco mais de anúncio, né? E os anúncios, consequentemente, pesam o site. Mas se ele tem uma autoridade de domínio, uma antiguidade maior, algumas outras questões ali, mesmo ele demorando um pouquinho mais para carregar, ele pode ser que apareça ali nas primeiras posições. Então, não é só isso, mas essa parte é muito importante. Falando um pouco mais aí sobre essa questão, algumas questões técnicas do site, né? O site ali na construção dele, quando vai ser construído, ele precisa ter ali uma questão de navegação mais lógica, intuitiva ali, tanto para quem acessa, né, para a pessoa que vai acessar o site, tanto para os próprios robôs ali do Google conseguir ler com mais precisão esse site. É uma questão assim que é básica, mas é o certificado SSL e o protocolo HTTPS. O que que é isso? A gente, né, normalmente aqui, a gente só consegue ver aquele cadeadinho que aparece lá do lado do nome do site. Esse é o protocolo SSL, é claro que existe toda uma engenharia ali, uma questão de software intensa de segurança desse site, né? Mas basicamente é isso. A gente, como consumidor final, vê aquele cadeadinho e significa que esse site tem uma proteção muito maior no acesso e, consequentemente, isso conta muitos pontos ali para o Google, tá? Uma outra questão também é a disponibilidade do site e a, a localização do servidor. Quanto mais próximo da pessoa que faz a busca que o seu servidor tem, então quando você for contratar, que isso é chamado de hospedagem, né? A hospedagem do site ou a nuvem do site, quando a gente vai contratar, a gente precisa ter essa busca ali, né? Entender se esse site tem um servidor próximo ali do país que você está. Então, pesquisa se a hospedagem, né? O serviço de hospedagem tem servidores no Brasil, ou oferecem suporte que entregam conteúdos mais rápidos para o Brasil. Uma outra pontuação aqui também, e aí depois eu vou entrar com mais detalhes, que é sobre os backlinks, né, que são os links de referência, quando outros sites mencionam o seu site ou seus conteúdos também. Então, se a gente tem muitos links ali indicando para a gente, isso é super importante. Então, vamos supor que eu estou ali no Jus Brasil, ou sei lá, qualquer outro site de notícia, publica a gente, marca ali o nosso site, marca ali um conteúdo, isso é muito importante, conta para o Google, porque ele passa a entender que outros sites, outros domínios, né, que também têm uma relevância grande, estão mencionando você. Funciona basicamente como um arroba ali na rede social, né? Se eu marquei muito aquela pessoa, se tem muitos perfis grandes marcando que aquela pessoa, potencialmente aquela pessoa lá que está sendo muito marcada por grandes perfis, por perfis verificados, também é um perfil que deve ser verificado, que deve ser relevante ali e mostrado para mais pessoas. Com o site funciona da mesma forma, tá? A gente tem outros fatores técnicos também que precisam ser observados, então, com bom web design, às vezes com um programador ali, para a gente construir realmente um site mais robusto, né? Mas assim, expliquei toda essa questão aqui, mas normalmente essas questões aí são deixadas mais com os desenvolvedores mesmo, mas é bom a gente estar atento, principalmente quando a gente vai construir o nosso site próprio, né? Para a gente realmente questionar quem vai desenvolver o nosso site, para cobrar ali que faça no mínimo essas questões aqui para que o site tenha um bom desempenho no Google, tá? E então agora que falando sobre a criação e otimização dos conteúdos, né, que eu comentei que é um outro ponto super importante, porque assim, não adianta ter às vezes um conteúdo maravilhoso, um conteúdo muito bem feito, bem estruturado, bem explicativo, se ele não tiver otimizado ali, se ele não tiver realmente estruturado para aparecer ali, o Google potencialmente não vai mostrar, né, esse conteúdo ele não vai ser encontrado. Então, de nada adianta às vezes ter um conteúdo surreal ali, se ele não tiver otimizado, dificilmente ele vai aparecer ali nas primeiras posições, tá?
Então, entrando aqui nessa parte primeiro de planejamento, antes de entrar realmente no como, né, aparecer ali nas primeiras posições, a gente vai entrar aqui nessas questões aqui de planejamento bem rápido, tá? Então, quais são, né, essas questões aqui de otimização do conteúdo? Primeiro, a gente precisa entender com quem que a gente vai conversar. Na palestra anterior, inclusive, o Merola comentou, acredito que a Érica também pontuou alguma questão aqui sobre determinar aí a persona, né, ou público-alvo e tudo mais. Então, essa é uma parte essencial quando a gente vai criar o conteúdo, que é determinar o nosso público-alvo. Então, entrar ali nessa parte de planejamento, né, de linguagem, linha editorial, as principais dúvidas que essas pessoas têm e deixar isso tudo mapeado, deixar ali palavras-chave que tenham a ver com essas personas, né, ou clientes ideais, que é uma forma que também é chamado, esse público-alvo, para depois a gente realmente começar aí a determinar o que, que a gente vai fazer ali com relação ao conteúdo. Aqui, na apresentação até tem um exemplo de palavra-chave só para vocês entenderem assim sobre a determinação de palavra-chave. Aqui não seria o como ele seria eliminado, então seria assim, evitar golpes no WhatsApp. Essa seria a nossa palavra-chave, que são questões ali que a gente precisa no decorrer do desenvolvimento realmente pegar um pouco ali para a gente conseguir desenvolver o conteúdo, né? Então, como evitar golpes no WhatsApp? Esse poderia ser um conteúdo, seja para algum advogado relacionado a direito digital, por exemplo, ou algum profissional de TI, poder desenvolver um conteúdo. Depois, obviamente, de ter ali um mapeamento, né, um pouco mais aprofundado sobre o seu público-alvo. Então, entrando aqui agora no como desenvolver um conteúdo, né? Como desenvolver e estruturar esse conteúdo para que ele potencialmente apareça ali nas primeiras posições do Google. O primeiro ponto aqui que a gente entra até numa questão às vezes de persuasão, né? De técnicas de persuasão, um pouco de vendas também, ou chamadas aí de copywriting, que é o desenvolvimento do título, né? Porque se o texto ali não tem um título realmente chamativo, um título atraente, é potencialmente ali mais difícil de aparecer para as pessoas e também das pessoas acessarem, né? Porque se a gente não tem um título chamativo, é muito mais complicado realmente de aparecer ali para essas pessoas e que elas realmente queiram acessar esse texto. Mas a gente tem que ter um cuidado para que o título ele tenha a palavra-chave, tá? É, super importante que o título tenha, principalmente no começo ali desse título, ele tem a palavra-chave. Então, voltando àquela palavra lá que eu comentei, como evitar golpes no WhatsApp. Eu preciso ter, às vezes, alguma palavra a mais ali, um pouco mais chamativa, por exemplo, descubra como evitar golpes no WhatsApp. Enfim, são alguns estudos, né? Obviamente a gente precisa fazer ali, pensar, pesquisar, ter variações também, até um ponto que eu coloquei aqui, que é às vezes a gente ter ali umas 3 variações de títulos diferentes para a gente ler, ou até pedir o apoio, né? Se for possível aí, pedir o apoio de alguém da equipe, algum colega mais próximo, para que essas pessoas também leiam, né? Para que elas vejam se o título que você quer colocar ali, se ele realmente está legal, está bacana para que ele seja publicado, né? Então, ter algumas opções são importantes. E aí, como então ter algumas ideias, né, às vezes de títulos mais chamativos e tudo mais, uma questão aqui que a gente pode fazer aí para ter ideias, né, de títulos mais chamativos, às vezes é acessar alguns sites aí de listas, né, como o BuzzFeed, por exemplo, que ele tem ali alguns testes, né, obviamente ele tem alguns títulos ali que ficaria até meio estranhos, né, dependendo do nosso conteúdo, porque se a gente está falando às vezes da advocacia, né, que é uma questão ali um pouquinho mais formal, né, a gente muitas vezes a gente nem pode ser tão formal assim para realmente atrair o público-alvo. Então, a gente pode, mas mesmo assim a gente pode buscar ali as inspirações nesses sites aí de listas, de números e tudo mais, porque a gente percebe aí que esses conteúdos, geralmente de listas, que trazem perguntas, que instigam mais, eles engajam também muito mais ali nos resultados do Google, tá? Aqui um quarto ponto sobre o título, é, que é para alterar o título ao longo do tempo. Então, se eu tenho ali algumas variações,
e ao longo do tempo eu vejo que o meu texto às vezes não está sendo muito acessado, né? Quando a gente começa a mapear ali e vê que o conteúdo ele está às vezes na primeira página, né? Mas ele não está sendo às vezes muito acessado, ou ele não sobe mais de posições no Google. Além de atualizar o próprio conteúdo em si, é importante também a gente fazer alguns testes com alteração do título, né? A gente não precisa assim ter um título super diferente um do outro, mas às vezes é mudar a palavra, mudar a posição do título, alterar algumas questões ali para a gente entender se a gente vai ter mais conversões de acesso, ou seja, se mais pessoas vão acessar esse conteúdo aí após essa alteração. Agora que entrando numa parte de introdução, então a gente passa muito aqui como se fosse conteúdos ali que a gente criava lá no ensino médio, digamos assim, na faculdade também, que tinha ali introdução, desenvolvimento e conclusão. É até um pouco parecido com isso que a gente fazia ali nos desenvolvimentos mesmo de trabalho, tá? Então a gente tem aqui a introdução, que é justamente dessa questão da palavra-chave, né? Que essa palavra-chave ela precisa ficar sempre no primeiro parágrafo ali do texto que a gente vai desenvolver. E de preferência que essa palavra-chave ela venha antes do primeiro ponto final, porque às vezes um parágrafo a gente comenta ali uma frase, põe um ponto final, dá continuidade ali. Às vezes esse primeiro parágrafo é importante que ele seja um pouco mais extenso, realmente para trazer ali uma leve resposta do que você vai tratar ali no assunto. Obviamente a gente tem ali a introdução, que ela é um pouquinho mais longa, assim. Na introdução, geralmente 5, 6 parágrafos, por exemplo, que a gente pode trazer. Então, mas mesmo assim, no primeiro parágrafo é super importante que a gente tenha essa palavra-chave, tá? E aqui um segundo ponto, que é a introdução ali, que ela é uma parte essencial ali no desenvolvimento do texto. Por quê? O leitor, quando ele começa a leitura, a gente, né, também, no geral, quando a gente começa a ler um texto, se a introdução não tá legal, se a gente começa ali e falar, não, acho que isso aqui não vai responder a minha dúvida, a gente, consequentemente, abandona o texto. E essa decisão, ela é muito rápida. A gente escaneia o texto ali muitas vezes, se a gente entende que aquele conteúdo pode ser que ele não responda a nossa dúvida, a gente sai. É um pouco diferente das redes sociais, tá? As redes sociais, normalmente a gente decide se vai assistir um vídeo nos 3 primeiros segundos. Aqui no Google pode ser que a pessoa determine ali em 20 segundos mais ou menos, quando ela acessa um blog, né, por exemplo, acessa um artigo ali que pode responder a dúvida dela. Então, a pessoa leva ali cerca de 20 segundos mais ou menos para decidir se ela vai ler ou não, e ela decide geralmente na introdução, e alguns estudos também mostram que as pessoas tomam essa decisão na conclusão. Então, muitas pessoas pulam para a conclusão do texto, às vezes, e depois, se elas interessarem ali e verem que a conclusão pode fazer sentido para o que elas estão buscando, elas voltam e vão ler o texto ali do começo, né? Mas mesmo assim, é super importante, vou reforçar aqui, a gente trazer algumas respostas logo na introdução, instigar também para que o leitor leia o restante do conteúdo, tá? Passando aqui agora para o corpo do texto, a gente tendo ali aquela palavra, por exemplo, evitar golpes no WhatsApp, vou utilizar bastante essa palavra-chave aqui agora. A gente precisa repetir essa palavra-chave ali a cada 400 palavras. Então, se a gente tem um texto ali de 1000 palavras, por exemplo, a gente precisa repetir aí umas 3 vezes ou mais no texto, tá? Não é bom ter em excesso, mas também não é bom ter em falta, né, essa palavra-chave. Mas não é exatamente assim, a cada bloco de 400 palavras eu preciso inserir ali a minha palavra-chave. Não é nesse sentido, é no decorrer do texto mesmo. Pode ser que nesse primeiro bloco de 400 palavras você utilize 2 vezes, no próximo você não utilize, e no último bloco ali de 400 palavras você utilize mais 2 vezes. Então dá 4 aí, 4 vezes num texto, por exemplo, de 1.200 palavras, então é super bacana. Por que isso é importante? Porque se as pessoas buscam por esse assunto, o robô também precisa identificar que no decorrer daquele texto também tem ali informações sobre essa palavra-chave. E também nos títulos, né? Os subtítulos ali ao longo do texto, eles precisam ter
também essa palavra-chave. Não todos, né, para não ficar uma leitura cansativa, para não ficar uma coisa repetitiva demais. Eu já encontrei muitos textos que eles colocam, repetem a palavra-chave, coloca 2 pontos, aí começa a pergunta de novo e fica o texto inteiro assim, sabe, repetindo demais a palavra-chave. Isso não é bom para quem está lendo, porque fica uma leitura pesada, carregada, fica muita coisa repetitiva, fica chato, né? Repetir demais a palavra-chave. E hoje em dia isso é até penalizado pelo Google quando a gente repete demais as mesmas palavras ali durante o texto, tá? Na construção do texto também, uma outra questão essencial aí é que a gente construa o texto escaneável, né? Tanto para o leitor, obviamente, e também para os motores de busca. Então, às vezes, a gente realmente separar o texto, né, o conteúdo ali, quando a gente cria um subtítulo, um título novo ali no decorrer do texto, a gente não passar de 300 palavras abaixo desse subtítulo, para realmente dividir o texto ali em blocos diferentes, né? E aí, durante esse texto também, às vezes, colocar um negrito, colocar algumas questões ali para ir dando destaque no texto. Cuidar também com o negrito para não colocar em frases muito grandes, né? Já vi aí muitos conteúdos, às vezes coloco o parágrafo inteiro em negrito, isso é péssimo para o leitor, porque fica uma leitura muito pesada, então cuidado com o negrito, coloca ali em uma, duas palavras no máximo, mais para chamar a atenção mesmo, tá? E essa questão aí do texto, às vezes, ser escaneável, né, da importância do texto ser escaneável, porque assim, quando a gente está lendo alguma coisa ali, algum texto na internet, qualquer questão ali, esse texto, se a gente não conseguir escanear ele, né, ainda mais hoje com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, se a gente não conseguir ter uma leitura fluida, uma leitura realmente escaneável, a gente acha que é um bloco super cansativo ali de palavra e a gente vai realmente abandonar esse texto ali e não vai dar atenção, vai deixar de ler, enfim, vai abandonar a página, né? E não vai dar continuidade, isso é ruim, porque aí você não reforça a sua marca, você, enfim, perdeu ali um potencial cliente que visitou o seu conteúdo, porque o conteúdo ele se tornou chato. Então, muito cuidado, insere ali algumas questões, alguns bullet points, né, que a gente chama, então fazer listas, separar ali em mais parágrafos, deixar também os parágrafos mais curtos. Essa é uma questão muito importante aqui, ó, que é deixar os parágrafos mais curtos, ó, com no máximo 5 linhas. Geralmente, a gente considera ali um parágrafo de, no máximo, 25 palavras. Mas é importante a gente, às vezes, ir pesando ali, deixando entre 20 e 30 palavras, porque tem alguns que a gente vai conseguir deixar eles mais curtos, sim, e outros não, a gente não vai conseguir concluir ali, às vezes, o raciocínio, mas é por isso que a gente tem ali as questões de conexão, né, de um parágrafo para o outro, para a gente dar continuidade no conteúdo mesmo, às vezes sendo o mesmo raciocínio, a gente precisa pular ali de parágrafo. Por quê? Quando a gente, na advocacia, por exemplo, tem um bicho aqui. Na advocacia, por exemplo, a gente, petição, vou fazer uma petição, às vezes o parágrafo é enorme, tem ali 60, 80 palavras no parágrafo. Parece, às vezes, até um texto jornalístico, né? Jornal que geralmente tem, alguns jornais têm muito isso também, de fazer parágrafos muito longos. Mas quando a gente está criando conteúdos, né, que a gente chama aí de blog posts, conteúdos realmente para serem publicados, para aparecerem ali nas primeiras posições, a gente precisa ter esse cuidado, sabe? Por quê? Porque se a gente tem muitos parágrafos longos, vira aquela outra questão lá que é um bloco cansativo de palavras. Então, por isso que a gente precisa realmente dividir isso aí em mais seções, né? Dividir o texto aí em mais parágrafos, tá? E aí, uma outra questão aqui, que é para a gente evitar termos muito técnicos, né? E às vezes até o português, quando a gente deixa ali de um modo muito formal. Isso é muito ruim, às vezes dependendo do público-alvo, né? Por isso que é importante aquele mapeamento lá no início, porque dependendo do público, se a gente falar de uma maneira muito técnica, essa pessoa vai abandonar o texto ali no primeiro parágrafo. Às vezes ela fala, "Ixi, esse aqui eu não vou ler porque não estou entendendo nada." A pessoa já se perde ali, o cérebro dela já desconecta, e se a gente gera essa desconexão, consequentemente a pessoa vai abandonar a leitura ali do seu conteúdo. Então a gente acaba perdendo aí esse visitante, né, do site. Para advogados aqui, evitar de escrever
a lei, né, às vezes, para quem é de TI também, evitar esses termos aí que às vezes é muito específico, são muito específicos ali da área, né, tentar traduzir, se trouxer, se realmente for necessário, às vezes trazer um termo técnico, logo à frente, coloca ali, vírgula, ou seja, e já explica o que é aquilo ali, já dá ali um segmento para que você está querendo dizer, né, para a pessoa realmente não se perder, para ela ter realmente uma conexão ali com o seu conteúdo, tá? Aqui a gente volta a falar um pouco sobre os backlinks, né, que eu comentei lá sobre a estrutura do site, que é ter outros sites como referenciando, né, o seu site ou seus conteúdos. Isso também é super importante para o nosso site ir ganhando ali relevância no Google, né, porque com o passar do tempo ali, o seu site ele passa a ter uma espécie de pontuação, que a gente chama o score do domínio. Pois é, até o domínio hoje em dia tem um score, né? Não é só o Serasa que tem, não. Então a gente tem ali o score desse domínio, que é a relevância que o seu site vai ganhando ao longo do tempo com o Google. E os backlinks, né, esses links de referência para o seu site ou para os seus conteúdos, eles são uma estratégia super importante nessa questão aí de gerar essa relevância no Google, né? Então, quando a gente vai construir o conteúdo, a gente precisa fazer links internos, seja para o conteúdo do site mesmo, para não precisar ficar repetindo toda vez o mesmo assunto. Se você já tem um assunto ali dentro do seu site, ou que seja, que você publique, por exemplo, no Jus Brasil, então se você já publicou um conteúdo ali anterior no seu site, você faz ali a linkagem, né? Marca ali, faz o link lá de referência para esse outro conteúdo e também a gente pode fazer para sites externos. Inclusive é recomendado que a gente faça aí para sites externos também. Não é bom fazer muito, porque se a pessoa clicar ali, pode ser que ela vá para outro site e acabe entrando ali em outros assuntos e aí essa pessoa acontece a fuga ali, ela acaba não voltando para o seu conteúdo. E, obviamente, também a gente não pode fazer esses backlinks para concorrente, né? Porque senão a gente, enfim, é um tiro no pé, né? A gente fazer esse backlink para concorrente. A gente fazendo esses backlinks também tem a questão de gerar relevância, né? Se a gente está citando ali um link, é porque é como se fosse uma fonte, né? Que a gente está citando, como a gente faz em trabalhos mesmo de, enfim, científicos, ou às vezes numa petição, em alguma coisa assim, a gente cita o número da lei, e fazer esses backlinks seria a mesma coisa que fazer isso. E ao mesmo tempo que a gente faz o backlink, gera uma referência, gera uma relevância, e o Google entende isso com mais credibilidade, porque se você está citando, seja um conteúdo interno ou externo, ele entende que você está realmente inteirado ali daquele assunto e está falando com profundidade realmente daquela questão ali. E aqui agora a gente parte para a conclusão do nosso conteúdo, né? É uma questão aí que eu já comentei com vocês também que é relevante para a gente criar ali no nosso conteúdo. Por quê? Porque alguns leitores, né, eu comentei há pouco que alguns leitores, eles leem muitas vezes a conclusão. Então ele vai lá na conclusão, lê o que está falando lá nos tópicos, né? Então às vezes a conclusão é bem curta, tá? Não precisa ser muito grande. Ela tem ali, sei lá, 5 parágrafos, por exemplo. Ela faz um resumão do texto, explicando ali alguns pontos que foram tratados. Às vezes a gente pode até copiar alguns pontos importantes que foram falados ali ao longo do texto e trazer ali na conclusão, porque algumas pessoas pulam lá para o final, leem a conclusão para depois decidir se realmente vão querer ler. Mas não só isso, às vezes para quem realmente leu todo o conteúdo, né, ela chegou ali no final, muitas vezes ela fica um pouquinho perdida na conclusão, ela vai ter ali o entendimento de tudo que foi falado ali, de tudo que foi tratado ao longo do texto, tá? E aí, uma questão aqui importante, que muitas vezes as pessoas ficam com dúvidas, né, do que colocar ali. Ah, que título que eu coloco? Coloca resumo, conclusão mesmo, sabe? Não precisa é, inventar a roda aí nessa parte da conclusão, né? Partindo aqui já para o final, para a gente lembrar que o conteúdo ele sempre será feito ali para atingir a nossa persona, o nosso público-alvo.
Naquele estudo, quando a gente faz lá de público-alvo, né, ou seja, de quem é o nosso cliente ideal, qual é o consumidor, quais os hábitos dele, os comportamentos e tudo mais, a gente consegue extrair ali a linguagem que essa pessoa conversa. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Se a gente está falando com um público de direito previdenciário, que normalmente são pessoas mais velhas e muitas vezes quem lê o texto são os influenciadores dessa persona, ou seja, às vezes são os filhos, os netos, enfim, algum parente próximo que vai ler, né? Porque a previdência em grande parte envolve pessoas mais velhas, né? Obviamente tem outros benefícios ali para pessoas de várias idades, mas em grande parte as pessoas estão buscando ali às vezes por aposentadoria. Esse público, ele muitas vezes ou ele não sabe ler ou ele tem dificuldade de ler. Então, se eu uso termos mais técnicos, fico falando de lei, fico falando de, enfim, N questões ali que não são úteis para realmente trazer valor e dar as respostas para essas pessoas, as pessoas não vão entender. Se elas não entendem, primeiro que elas ou vão sair ali daquele conteúdo e buscar outra coisa, e segundo que se ela lê o conteúdo todo, ela vai pensar, essa pessoa que falou nada com nada, ela não vai entrar em contato. E aí a gente tem uma outra questão que é essencial também quando a gente vai estudar esse público, que, enfim, essa pessoa, qual que é o comportamento dela? Essa pessoa é mais velha, então eu preciso, às vezes, ter no meu site uma fonte maior. Ter ali uma fonte 16, né? Um exemplo, obviamente, que precisa ser analisado, né? Se faz sentido isso. Mas se o público é mais velho, possivelmente ele tem mais dificuldade para ler, então tudo isso eu preciso pensar na hora de construir o meu site e na hora de criar os meus conteúdos para que eles possam ali potencialmente aparecer nas primeiras posições do Google e gerar mais valor para sua marca, para o seu escritório e atrair mais clientes. Então, assim como é essencial aí trazer também nos conteúdos, né? Eu trouxe aqui então um resumo do que a gente falou, né? A gente entendeu aqui a importância de aparecer aí nas primeiras posições do Google, né? Por que que é importante aí aparecer nas primeiras posições, né? Porque quando a gente está com algum problema, inclusive o Merola comentou sobre isso, que o consumidor hoje é um consumidor pesquisador, e isso é assim super valioso porque a gente pesquisa tudo hoje antes de adquirir algum produto, de contratar algum serviço, então a gente pesquisa sim, né, na internet antes de fazer aí qualquer coisa, né, por mais que às vezes a gente tenha alguma recomendação de alguma pessoa ali próxima, mesmo assim a gente faz ali algum tipo de pesquisa, seja no próprio Google Meu Negócio, ou seja no site, seja numa rede social, a gente vai sim buscar sobre esse negócio ali. E aí é super importante então a gente pensar no porquê dessa questão de aparecer ali no Google, né? A gente viu também sobre a questão ali da participação de mercado, né, que esse buscador tem. Então, o Google tem uma dominância de mercado nessa parte de buscador muito grande, né, no mercado brasileiro. Relembrando, o Google tem 97% de participação. Então, se 100 mil pessoas fizeram buscas ali, 97 mil fizeram pelo Google. Então, enfim, é incontestável isso aí, né? A gente viu também aqui sobre alguns fatores de ranqueamento do Google, né? O que o Google utiliza aí para ranquear os conteúdos, para aparecer nas primeiras posições. É, ele tem aí cerca de 200 fatores para determinar quais conteúdos aparecem ali na primeira página e também nas primeiras posições. E aí a gente viu então sobre a aplicação aí dessa otimização do site e também dos conteúdos para aparecer nesse mecanismo de pesquisa, né? Essa técnica ela também é chamada de SEO, Search Engine Optimization, que essa técnica aí de ranqueamento, né, para aparecer nos mecanismos de pesquisa como o Google. E um último ponto aí que a gente viu aí sobre a estruturação do conteúdo, né, para ele ser bem ranqueado, ou seja, para ele aparecer realmente no ranking aí das primeiras posições. A gente viu ali sobre a introdução, a construção do conteúdo, né, backlinks também é super importante, tanto a gente receber quanto aplicar backlinks para outros conteúdos e também a conclusão para a gente resumir os conteúdos. E por fim também sobre sempre pensar ali que esses conteúdos ele está sendo feito
para a nossa persona, para o nosso público-alvo, né? Então a gente precisa realmente ter esse foco aí, porque senão o conteúdo, às vezes, ele pode até estar nas primeiras posições, mas ele acaba não gerando tanto valor assim para as pessoas que acessam ali. Então, antes de tudo, a gente precisa pensar, antes dos robôs, inclusive, do Google ali, a gente precisa sempre pensar ali que esses conteúdos eles estão sendo feitos para realmente atingir a nossa persona, né, o nosso público-alvo. E agora eu deixo para vocês, né? Falei até um pouco rápido aqui, passou rápido também. Deixo para vocês as dúvidas, questionamentos. Deixa eu parar aqui o compartilhamento. Bora lá. Alguma dúvida? Diogo? Vamos ver, se alguém já tiver alguma dúvida, já pode perguntar pro Guilherme aí. Fica à vontade, se você perguntar pelo chat, eu abri o áudio. Vamos ver se alguém já tem alguma coisa aí. Ó, que é isso, hein? Diogo, deu tudo certo aqui, hein? Foi. Galera, foi. Galera tá quietinha aí. Tá bom. Pessoal, eu vou disponibilizar a apresentação. Tem um material mais completo, assim, que explica mais, né? Apresentação Nilvia. Vamos lá, Nilvia. Ela tá mandando a palminha ou tá querendo perguntar alguma coisa? É, Vamos ver. e aí eu compartilho com vocês pela plataforma mesmo, tá? Tanto plataforma de membros, eu vou verificar também para a gente disponibilizar pelo próprio Simpla os materiais, tanto meu quanto dos outros palestrantes também, que falaram no dia 18, pelo Simpla ali, para quem se inscreveu por lá, e também na nossa plataforma de membros do IGDD. Beleza. Obrigadão pela palestra hoje, hein, Guilherme? Mas esse auxílio aí, geralmente tá auxiliando na organização e tudo mais, e hoje foi uma participação diferenciada aí. Obrigadão.